Boa tarde, galera linda, mulheres maravilhosas. Estamos aqui numa nova live, que foi uma ideia que a gente teve, assim, que tocou nosso coração, né? E a gente gostou muito de ter recebido um sim da nossa convidada. Foi muito, muito, muito especial. Realmente poder contar, né, Kate? Oi, Kate, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Estava aqui falando que nós ficamos muito felizes que a Ju concordou de fazer essa live com a gente, né? Com certeza, com certeza. Presentaço. Ela tem muita Não experiência para passar. Oi, Rosana. é Seja bem. verdade. E ela é uma pessoa maravilhosa, nossa. O pouco que a gente conhece dela, né, Kate? Que a gente ainda não nem. Assim, Kate já encontrou com ela pessoalmente, né? Já encontrei com ela pessoalmente. Ela é linda mesmo, em todos os Ela é sentidos. Aí, muito. Ju, estamos falando de você, lindona. Ela acabou de entrar. E então, assim, foi um presente muito grande, porque ela converge, né? O trabalho dela converge muito com a nossa perspectiva, né, Kate? Com aquilo que a gente idealiza de trabalho entre mulheres, né? Exatamente, é essa teia, né, que nós formamos, né, de mulheres ajudando mulheres. Né? A gente sabe que o trabalho da Ju não é especificamente para mulheres, mas é esse viés, né, que a gente quer trazer aqui para vocês, desse fortalecimento entre mulheres e a gente até de fortalecer, né? Esse intuito de fortalecer esse projeto tão lindo da Ju. Então, ela vai passar um pouquinho para a gente da experiência que ela teve, né, nessa comunidade africana. E aí a Cris vai entrevistá-la. Eu estou aqui com vocês só para dar aí as palavras iniciais e já já a Ju vai chegar aqui para conversar com vocês. É um trabalho Exatamente. muito lindo. Eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, ao vivo dela contar o que é esse trabalho dela com essa comunidade africana e realmente é emocionante. É emocionante ver a força e a coragem da Ju, né, de desenvolver um trabalho tão, nossa, tão nutridor, né? Essa foi a palavra que me veio assim, né? Com certeza nutridor para essas pessoas que vivem lá, né? Para essas mulheres e nutridor para a gente ouvir, né? De que é possível, né? Pode ser um lugar, né, longe, remoto, mas enfim, quando a gente tem um sonho, é um sonho, né? E ajudar as pessoas é muito nobre, Muito né? maravilhoso. Bom, Então, vamos lá? vamos lá. Vou deixar a Ju aí falar com vocês então. Um beijo, até mais. Já. Depois eu volto. É mais. Tá bom. Esperando aí a Kate sair para poder. Cadê? Isso. Cadê, Juju? Entrar o. Isso, então. A Ju é uma mulher linda, vocês vão ver. Ela é fantástica. Eu realmente fiquei muito feliz. Oi, Ju! Boa tarde, querida! Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Que bom. Então, primeiro de tudo, a gente quer agradecer a sua disponibilidade, né? Você se predispor a vir aqui no nosso perfil, conversar com a gente e trocar essa ideia maravilhosa que é a gente poder alimentar a nossa alma e alimentando a nossa alma, a gente alimenta a alma de todas as pessoas ao nosso redor e as pessoas que também são o foco da nossa atenção em cada momento da nossa vida, né? Sim, sim. Então, é um prazer muito grande ter você aqui e ter você como uma inspiradora. Eu acho que nós precisamos de mulheres e de pessoas que sejam inspiradoras para que a gente acredite que um mundo melhor, um mundo com mais qualidade de vida, um mundo com mais amor,
um mundo com mais sororidade, que é o que a gente meio que intitulou nessa live, é possível, né? E principalmente entre nós mulheres, essa dedicação, esse amor e carinho, respeito, reconhecimento e valorização que a gente precisa, tudo isso junto. Eu acho que você fez um grande apanhado disso tudo. E, enfim, então eu adoro falar, você já sabe, então vou parar um pouquinho, porque aí eu quero que primeiro você comece assim, se apresentando, dizendo alguma coisa que você considera relevante sobre você nesse momento e para esse trabalho que você vai compartilhar com a gente. Então, meu nome é Juliana, né? Eu sou enfermeira. Foi através da minha decisão de largar a minha outra vida profissional que eu tinha, fútil, que eu vi a enfermagem como um apanhado para atender pessoas e ter conhecimento científico para tocar nas pessoas. E eu vi a enfermagem como um direcionador para que eu pudesse chegar em lugares remotos, que é minha paixão desde criança. Eu me encontrei assim como uma pessoa que eu me aproximei muito, intimamente falando, de alma mesmo, em lugares remotos, quando eu comecei a escalar, a entrar nessas montanhas, que a gente vive um outro tipo de vida, né? Uma vida desapegada, uma vida de menos é mais. E quando eu comecei a entender um pouco isso, em relação a isso, eu realmente me libertei. Me libertei das coisas materiais, entendeu? E comecei a ver que você ter fé em tudo aquilo que você faz é importantíssimo, porque te direciona um foco. E as pessoas hoje em dia, elas querem muita titulação, elas querem muito, já percebeu que as pessoas têm uma pegada muito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, eu me formei nisso e tal, e eu nunca tive esse mérito de querer ser enfermeira só para ter o mérito de ser enfermeira, ou me perguntar, por que você não é médica? Ué, eu não fui médica porque eu não tive chamado para ser médica, porque realmente existe uma diferença, né, entre a arte da medicina e a arte da enfermagem. E através desse chamado, eu tive um chamado mesmo, né, de Deus, para poder ir para aproveitar essa intimidade que eu tenho em lugares remotos para ir para essas aldeias. E eu fui direcionando meu coração no que Deus foi falando, entendeu? Exatamente isso. Entendi. Então foi assim que cresceu a ideia de fazer esse projeto. O projeto surgiu já assim, ele surgiu há muito tempo antes dele acontecer de verdade. No meu primeiro dia de faculdade, quando eu resolvi largar a consultoria de moda, a vida que eu tinha, toda cheia de coisas que eu precisava obter para ser quem eu era, eu realmente falei, o meu projeto de ser enfermeira é me dedicar realmente ao país dos meus sonhos, que é a África, da mesma forma que todo mundo tem um projeto, né, na vida, no coração. Uns querem ir para o Nordeste do Brasil, outros querem ir para vários lugares. Eu escolhi a África como um mediador na minha vida, no meu foco, para poder realmente assim ajudar, né? E muitas das vezes nós falamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Muito, verdade. E aí, como é que foi a escolha do país dentro da África? Que seu coração já estava na África. Mas aí, como é que foi a escolha do país? Aí, qual é o país e como foi isso? Então, eu já tinha ido para a África, né, há um tempo atrás, mas eu fui para a África a passeio. E assim, ir para a África é muito louco, porque existe assim realmente o lado lindo, né, da situação e o lado realmente para onde eu fui. E assim, eu acho muito bonito as pessoas irem para esses lugares legais, baterem fotos em lugares bonitos, porque já é bonito, né? Então, uau! É muito fácil. É igual assim, existe uma palavra que eu aprendi com uma tia minha, que eu tenho muito gratidão por ela, ser minha tia. Ela fala, amar o que é fácil é muito fácil. Agora, amar o que é difícil não é para muitos. Então, assim, realmente foi uma coisa que, assim, Deus foi me tratando, foi quebrantando meu coração, foi direcionando,
Foi aos poucos eu fui entendendo o que que é amar aquilo que não é bonito. E isso não é fácil. A enfermagem entrou no meu coração para realmente também eu ter um toque mais especial para aquilo. Eu tô falando assim de transcultural, eu tô falando de pessoas difíceis, eu tô falando de cultura, eu tô falando de situações que você assim não pode estar também naquele momento ali e você está com o coração aberto para receber. E eu aprendi que quando a gente doa, né, igual vocês, assim, quando eu tive o prazer de conhecer a Adriana e através da Adriana conhecer vocês, essas mulheres muito lindas, que eu amo cada uma de vocês demais da conta. Eu tenho um amor muito grande por vocês, é incrível esse amor. E eu percebi que realmente vocês, assim, são mulheres com um coração muito especial. E através também disso que eu percebo que é uma maneira de eu chegar perto das pessoas que precisam de ajuda. Entendi. E Então lá a é gente o quer até... local. Oi? E lá é o local, entende? Sim, sim. A gente queria registrar exatamente isso. Como é que a conexão entre as mulheres, ela se dá de uma forma muito fluida quando a gente está com o coração aberto, porque a gente não ia chegar até você se a gente não conhecesse a Adriana. A Adriana foi uma grande intermediária, né? E a gente confiando, assim, você confia na Adriana e a gente também. Então, por tabela, a gente se confia. Então, isso faz parte da nossa vida de círculos de mulheres, quando a gente aprende que a nossa força, a nossa união, ela faz toda a diferença. E essa união, essa confiança que a gente tem em nós, no nosso próprio ser mulher, né, individual, e aí a gente então confia na outra mulher também e se entrega, né, a ela. Eu então, amei eu essa queria, fala assim, sua. Obrigada. Então, aí eu queria assim, eu não lembro, você falou o país que você foi fazer o projeto? Então, eu fui para Burkina Faso, que é o 6º país, né, mais pobre do mundo, e eu fui tipo assim, não fui para a capital, que é o Gadougou. Eu fui para Bobo de Olaço, que foi assim, quase a segunda, assim, foi quase a capital de Burkina. Eu fui para Bobo de Olaço, que é uma cidade bem povoada também. Porém, quando eu fui para essa aldeia, eu fui para uma aldeia que eu levei mais 7 horas para chegar nesse local. Então, assim, eu peguei o avião daqui para a França. Da França, tivemos uma conexão em Accra. Isso já foi, acho que 22 horas. Depois eu fui para Burkina e de Burkina peguei um micro-ônibus que me levou nessa cidade chamada Bobo de Olaço. Entendi. Nossa, é uma senhora viagem. Muito. Então, conta pra gente como é que foi, assim, você recebeu algum tipo de ajuda para realizar esse projeto? Como é que foi a estruturação daquilo que era necessário e fundamental para você executar de fato o projeto? Como é que foi? Então, quando eu resolvi fazer esse projeto, eu logo percebi que, assim, uau, como é que eu vou fazer? Então, beleza, vou comprar passagem e vou começar o projeto. E eu comprei a passagem e comecei a divulgar, falando que eu estava indo para lá, levar não só a saúde, mas assim um conhecimento para aldeias que nunca foram assistidas por nenhum agente da saúde. E quando eu recebi esse convite, eu pude ficar, né, num local até muito bem recebido, assim, até muito bem estruturado para onde era. Dormi num estrado de madeira com um colchãozinho bem fininho, mas isso é muito rico lá, né? Não teria problema algum. Eu fui protegida também, né? Porque lá tem escorpião, tem cobra, tem bichos, né? Peçonhentos que talvez, assim, realmente eu teria que ter o maior cuidado. Tive que lidar também com a situação do calor de lá, que foi muito complicado, mas super de boa. Eu fui com uma mente muito aberta. Isso é muito importante. Quando as pessoas falam assim, Ju, eu posso um dia ir com você? Não é bem assim. Você tem que fazer um preparo, você tem que treinar. Quando eu posto algum dos meus stories, assim, tipo, eu treino pra vida. Eu tô aqui subindo essa montanha, eu tô aqui correndo, mas é para isso mesmo, entendeu? Porque você tem que estar preparado. Ninguém se prepara 6 meses antes para ir para uma viagem dessa.
Você tem que preparar-se durante um ano. E foi aonde eu tinha acabado de chegar da Concagua, em fevereiro, de uma alta montanha na Argentina, e eu comecei a focar de ir para a África naquele ano. Aí eu comecei a correr, comecei a fazer uma alimentação melhor, até mesmo para ter resistência, para ficar um dia sem me alimentar igual eu fiquei na África. Teve um dia que eu realmente não consegui comer muito, e eu passei por isso numa boa, e dias também que eu tomei banho com 1,5 litro de água, e assim, é desse jeito. Entendi. E então conta pra gente o que é exatamente esse projeto. Qual foi o objetivo que você traçou de executar lá? O que exatamente? Desculpa até, porque também, assim, você tem me falado sobre como eu consegui recursos para isso. E, assim, a África é tão, assim, deslumbrante quando a gente ama ajudar o próximo, que uma conversa emenda na outra. E, assim, antes de eu ir, só para fechar essa janela que a gente abriu, eu fui para o Instagram dizendo que realmente eu estaria indo para Bobola de Laçô, para o 16º país mais perigoso do mundo e para o 6º país mais perigoso do mundo. E quando eu comecei a anunciar isso, eu falei, gente, quem quiser ajudar, a minha conta está aqui, né? E eu consegui mais ou menos um valor muito bom, onde eu pude levar recursos para essa aldeia. E eu recebi medicações de alguns médicos conhecidos, eu recebi ajuda financeira mesmo, não é para o meu sustento, foi todo direcionado para essa aldeia, e eu pude também financeiramente ajudar, igual essa mama da África, que hoje eu tenho contato com ela e eu ajudo ela mensalmente, exatamente para poder atuar nessas aldeias lá, onde ela tem uma assistência para mulheres, uma associação para mulheres, que atua e direciona no cuidado dessas mulheres. Porque cada homem lá tem 10 mulheres, mais ou menos, o quanto eles podem sustentá-las. Então, o que acontece? Elas têm relações sexuais com esse homem único, e assim, ele pode sustentar 1, 2, 3, 4, 5, e tem a DST, que é uma doença que todos nós aqui temos um conhecimento melhor no Brasil do que lá, e que elas não entendem muito. Então, através disso, eu pude orientá-las com uma antroposofia, né, que são ideias medicinais mais naturais, vou falar assim, que tem gente dentro da live que não pode não entender o que é. E que, assim, ajudaram muito. E isso tudo precisa de dinheiro. Muitas das vezes as pessoas quiseram doar fisicamente alguma coisa. Eu falei, não doa fisicamente alguma coisa, por favor. Eu preciso mesmo de dinheiro para chegar lá, comprar vinagre de maçã, comprar álcool, comprar bucha, comprar água potável, exatamente para eu poder mostrar para elas que com um pouquinho a gente consegue ajudar muitas mulheres a se higienizarem, entendeu? Entendi. Então, o foco era mesmo auxiliá-las nesse conhecimento do autocuidado, da sua higiene íntima e da sua saúde, né, física e tudo que envolve as consequências, no caso das DSTs, né, no caso dessas mulheres que é um casamento não é monogâmico, né? E então tem algumas consequências que às vezes as pessoas não têm consciência ou porque acontece com todo mundo acha que é normal, né? Sim, sim. E é normal porque é cultural. Então, assim, a gente tem que ter muito amor com isso, porque eu tive que estudar, fazer um curso transcultural antes de poder ir. Eu tive que estudar sobre a aldeia. Eu tive a oportunidade de ficar no Centro Mirá durante 10 dias. Durante 10 dias, não. Durante 4 dias, me perdoa. Eu tive 4 dias. Nesses 4 dias que eu fiquei no Centro Mirá, eu tive a oportunidade de atender crianças que estavam completamente infeccionadas com malária. E também, assim, mãezinhas que não estavam entendendo por que a gente estava ali. Eu me senti muito mal também, porque teve uma parte que eu fui ver uma pessoa branca somente no último dia de viagem. Aí eu fiquei me perguntando, sabe? Eu amo tanto as pessoas assim
negras, elas são tão fortes, tão bonitas, elas têm uns dentes tão maravilhosos. Será que elas se sentem assim quando está no meio de vários amigos brancos? Então eu tive essa sensibilidade que talvez se eu tivesse só no Brasil, eu não teria. Então, assim, eu tive um amor muito maior ainda por essas mulheres, porque além delas serem lindas e se vestirem super bem, gente, foi o amor mais incrível que eu já conheci na minha vida. Eu tive abraço de mulheres verdadeiras, mulheres que lutam pelas outras, mulheres que assim, lutam por a outra estar bem. E até onde a nossa cultura brasileira traz isso, entendeu? Traz essa realidade. É muito longe do nosso entendimento. Muito, muito. Mas aí você falou, me veio aqui uma pergunta. Você teve algum tipo de resistência da comunidade ou das mulheres quando você chegou e as coisas que você falava, justamente como você disse, né? Elas normalizavam muita coisa e é uma questão cultural muito diferenciada da nossa. Então, como você falou, teve que chegar com muito cuidado, mas apesar desse cuidado, houve resistência? Então, houve resistência no início somente de uma pessoa, que era brasileira também, mas assim, foi sobrenatural o que eu vivi lá quando eu comecei a, mesmo não falando a língua da... Porque lá é assim, tem várias etnias. Então, cada etnia tem a sua linguagem. Bobô, de olá, enfim. Então, assim, quando eu cheguei lá, elas mesmo me receberam muito, muito, muito bem. Porque elas sabiam que eu estava ali para poder ajudá-las de alguma maneira. E quando eu comecei a falar a linguagem, eu tive que fazer um curso de uma academia internacional de linguagem corporal. Para quando eu cheguei lá, eu comecei a falar com elas com o corpo, sabe? Da mesma forma que elas sorriam para mim, eu sorria para elas. Das mesmas formas que ela me abraçava com aquele calor africano, com aquela força do empoderamento feminino, eu também abraçava elas da mesma forma, da mesmo poder de mulher para mulher. E que não é o meu cabelo loiro, não é a minha cor da pele que estava ali fazendo eu ser melhor do que elas. Tinha horas que eu deixava o meu jaleco branco de lado e realmente eu comecei a ganhar roupa delas para vestir como elas. E isso foi emocionante. Eu tenho cada roupa guardada com muito carinho, porque quero voltar e quero estar com essas roupas, mostrando para elas que realmente eu sou tão africana quanto elas. Que quando alguma delas também quiserem vir aqui no Brasil, elas são tão brasileiras quanto nós. E até hoje mesmo de manhã eu falei que eu estaria nessa live com mulheres muito especiais para mim, e que eu tenho um amor muito grande por esse grupo de mulheres de vocês e que eu poderia estar apresentando vocês a elas. Só que tudo é muito difícil, não se tira passaporte tão fácil, não se vem para cá. E nesse momento pandêmico, a gente tem que pisar muito em ovos. Eu cheguei lá, assim, pela fé mesmo, entendeu? Porque não é o mesmo ambiente que a gente está acostumada, entendeu? Não. É uma coisa muito interessante. Você está falando tudo isso, é muito importante porque muitas vezes a gente não tem consciência da dimensão que é executar um trabalho mesmo que seja no intuito de auxiliar e de levar um saber que as pessoas daquele lugar não têm. Porque você vê, ao mesmo tempo que é um lugar, é o 6º país mais pobre do mundo, elas têm umas roupas que são até assim, um pouco acima do que a gente poderia imaginar. Você teve que aprender a falar outra língua, porque inglês não ia adiantar lá. Não. Né? Essa comunicação verbal, nossa, eu nem imaginei isso. Então, assim, é um contexto muito grande de questões que a gente realmente precisa e que, às vezes, até para a gente viajar a turismo, já é um pouco assim, já ouvi falar de determinados lugares do mundo, principalmente os lugares onde tem uma religião mais assim, sólida e com algumas restrições. A gente não pode andar com cabelo à vista, a gente não pode andar de calça comprida, não pode andar sozinha. Enfim, isso a turismo, né?
Então, que dirá quando você vai com o intuito de se estabelecer durante um período dentro de uma comunidade que tem a sua cultura, como você falou. Então, eu acho que é muito interessante essa dimensão toda que a gente não tem e a gente precisa ter, até mesmo como você falou, quando a gente vai fazer um trabalho até aqui mesmo, para a gente entrar numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Né? O quanto que às vezes a gente acha que a gente não precisa se preparar, não, a gente não tem algo a saber além daquilo que a gente vai oferecer para poder fazer um bom trabalho. E eu acho que essa dimensão que você está dando é muito interessante, porque é uma dimensão de você abdicar de muita coisa que é própria da sua cultura, para você realmente imergir naquele lugar, a partir de um lugar interno dentro de você, é favorável, né? Que atue junto, que atue na convergência da sua intenção de oferecer para elas o seu melhor. E aí, quando a gente oferece nosso melhor, a consequência óbvia é a gente receber o melhor delas, né? Nossa, enfim, é isso aí. Então, conta pra gente como é que era um pouco, assim, quais são os poderes dessas mulheres? Porque você falou que o homem pode ter quantas mulheres ele conseguir sustentar. Mas, quais são os poderes? Elas podem ter casa, ter propriedade, qual é o dia a dia delas? Como é que é isso? Conta um pouquinho. Então, lá... 80% a 90% são bruxos, feiticeiros, muçulmanos, e tem uma outra religião lá que eu também não me lembro. Somente aqueles que são cristãos, que aceitaram o Senhor, né, Jesus, que tem um marido somente e uma esposa somente. Os muçulmanos, os feiticeiros, as outras etnias, as outras religiões, são pessoas que podem se empoderar das mulheres. E as mulheres são totalmente, 100% mesmo, escravas dos seus maridos, submissas aos seus maridos. Lá podemos dizer que são submissas. Aos nossos olhares, que não entendemos isso, você vê que é uma escravidão. Por quê? O homem tem razão. Quem é dono da casa é o homem. Quem fala a última palavra é o homem. Então, eu percebi, eu não sou enfermeira, eu sou psicanalista, e tomei posse de me formar também como psicanalista para poder entender um pouco, né, a mente humana, que essas mulheres, elas têm muita depressão. Elas não são escutadas. Entende? Entendi. Por quê? Agora, existe uma coisa interessante que cai muito em contradição de tudo que eu estou falando. É um país muito rico em termos de cultura. Lá existe um chamado cultura coletiva. O que é uma cultura coletiva? Por exemplo, eu viro para você e falo assim, Cris, eu quero conversar com você. Sim, Ju, vem aqui. Você não precisa me oferecer uma água, você não precisa me oferecer um bolo, você não precisa me receber maravilhosamente bem, mas você vai me dar o seu ouvido para me escutar. Então, as pessoas lá não conhecem saúde mental, não conhecem psiquiatria, porque as pessoas verbalizam uma com as outras. As pessoas, elas conversam uma com as outras. As pessoas não têm muito essa coisa de WhatsApp, ligar. Não, calma aí, à tarde eu vou na sua casa pra gente bater um papo. É isso, vou tomar um chá aí, tá bom, da tarde. É isso, o tempo da África é a África, o tempo nosso é o nosso. Agora, para essas mulheres que são opressivas, para essas mulheres que realmente são assim, propriedades de um homem só, eu percebi que existe um olhar opaco, um olhar sem brilho, porque assim, é um homem para dar amor para quantas mulheres ele poder alimentar. Então assim, a riqueza lá se chama alimento. Então, quando eu cheguei numa aldeia lá,
aonde essa aldeia ela tem assim, tipo, esse homem, ele só tem essa mulher. E quando eu vim conhecer as crianças e as mulheres dessas aldeias, aonde elas têm um chamado de se posicionar em respeito ao próximo, né? Que são os cristãos. O que acontece? Ele veio com um presente para mim. Sabe qual que é o melhor presente dele para mim? Um galo. Ele me deu um galo vivo na minha mão. E eu tomei um susto na hora. Eu, caramba, como é que eu vou fazer com esse galo? Como é que eu vou levar esse galo? A minha cabeça foi assim, como é que eu vou levar esse galo dentro do avião pro Brasil? Eu falei, meu Deus, eu não mato nem lagartixa, não mato nem aranha, nem nada. Aí eu sou super protetora dos animais, assim, tal. Gente, eu gelei, fiquei branca, mas as lágrimas desceram na hora. Por quê? Ele, simplesmente, uma conhecida minha, que falou assim, Ju, ele está te dando o melhor dele para você. Gente, ele me deu o melhor que ele tinha, o alimento. Então, quando alguém passa fome lá, é muito fácil falar assim, você tem um pedaço de carne aí para me dar? Tem alguma coisa aí para me comer? Se estiver chovendo, a cultura coletiva é assim. Você entra na casa da pessoa e come o que a pessoa tiver para comer. Eles se ajudam. Isso não existe na nossa cultura. Pelo contrário, está muito longe disso. Ninguém presta seu ouvido hoje a sem interesse, né, de si próprio para escutar uma amiga. Né? Na última bênção do útero, eu dei uma palavra que eu falei assim, existem amigos que valem mais do que irmãos. Isso é até bíblico, sabe? E eu acho lindo isso, sabe por quê? Eu posso hoje ter, Cris, você como uma amiga e uma irmã no meu coração. Porque é uma pessoa que tem entendimento e sabedoria para me escutar e me ajudar simplesmente me escutando. E isso é muito livre na África, sabe? Então, assim, eu aprendi muito isso com aquelas mulheres lá, porque eu vi que elas se ajudam simplesmente por serem uma amiga da outra. Elas são uma só. Entendi. Então, mas aí você falou, elas se ouvem, elas se escutam, se acolhem através de receber o que a outra precisa falar. Elas se reúnem em grupos ou essas conversas são só de 2 a 2? Não, elas se reúnem em grupo também, tanto é que a Mama, com quem eu tive o prazer de ficar mais próxima dela, onde ela toda hora estava ali perto de mim, toda hora ela queria me dar assistência, toda hora eu até pude presentear ela no meu último dia de África. Falei, Mama, aonde você dorme? Eu não quis entrar na casa dela, porque lá existe assim eu não posso entrar em lugar nenhum se eu não for convidada. Mas eu entrei na aldeia, eu entrei no quartinho dela, eu não entrei, mas eu entrei na sala ali, onde a sala que ela fala que é uma sala, que não é uma sala igual a nossa sala, tá, gente? É muito longe do que nós imaginamos que é uma sala. E eu falei assim, Mama, eu posso te dar uma coisa? Você se importaria de eu te dar a minha cama para você? E assim, ela tem, se eu não me engano, 57 anos. Foi a primeira cama da vida dela, entendeu? Coisa linda, maravilhosa. Então elas se reúnem, assim, mas não é uma coisa que nem a gente faz aqui de marcar, que a Catiuxa que perguntou isso, né? É uma coisa natural, acontece. Chegou uma, chegou outra, elas começam a conversar. Essa Mama, ela reúne as mulheres, tá? Uma vez por mês, para a gente poder estar realmente assim, direcionando maior conhecimento daquilo que aconteceu de ruim com ela. Aí ela vai, expõe no grupo, partilha aquilo, né? Na partilha, ela fala o que ela está sentindo, aonde todas as outras africanas vão se reunir para ajudar aquela pessoa que está ali partilhando algo negativo ou algo positivo. Quando as mulheres não podem engravidar, né? Elas vão num ritual, né? Ela mata algumas galinhas, galos, jogam pelo ar. E quando você vai num lugar desse, que você encontra essas atitudes, você tem que ter um coração muito aberto, porque é a vida que eles aprenderam. Entende? Verdade. Então, assim, eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar?
Então, Uhum. assim, eu escutei muito elas falando, elas sentiam muita dor de cabeça e eu pude botar gelo na cabeça delas. Algumas eu pude dar algumas medicações que no outro dia chegavam com vestidos para mim, tipo, você curou a minha dor de cabeça, muito obrigada. Nossa, eu nunca fiquei tão assim sem essa enxaqueca que você fala que é enxaqueca, mas é uma dor que pressiona, pressiona, pressiona a minha cabeça. Então, eu ensinei elas a colocarem gelo na nuca, tomarem banhos, fazer gelo, se possível, porque também só tem geladeira lá quem é rico, não tem energia elétrica nas aldeias. Então, assim, a gente tem muito que se virar, sabe? Eu ensinei para elas também ferverem água para fazer banhos de assento com vinagre de maçã para equilibrar o pH vaginal. Eu ensinei tanta coisa assim que foi. Elas se sentiam mais limpas, mais bonitas. Assim, elas mexiam no meu cabelo. Nossa, que cabelo macio. Posso fazer uma trança? Pode. Aí não ficava. Então deixa eu fazer um em você. Olha, ficou. Então, assim, eu deixava elas me vestirem, eu deixava elas me tocarem, porque lá eu era do babu, que é o homem branco. Então elas Uhum. percebiam que assim, eu não era diferente delas, sabe? Eu mostrava para elas que nós éramos iguais. É isso, entende? Isso foi sensacional para eu poder ter essa abertura e essas portas abertas para estar lá de novo, entendeu? Com certeza. Mas aí o teu trabalho do projeto mesmo é de passar para elas essas informações de tratamentos naturais para curar as questões, né, que elas têm. Era todos os dias? Como Não. é que funcionava isso no o trabalho em si do objetivo do projeto? Como é que funcionava? De 4 em 4 dias eu tinha contato com elas. Porque, como eu falei, o tempo da África não é o nosso tempo. Lá dá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, todo mundo se recolhe. E todo dia, às 5 horas, eu tinha que voltar para casa para poder não ficar expostas à noite lá. Tanto é que quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim pro meu esposo: me leva para dar uma volta na rua à noite, assim, preciso ver a noite, preciso ver a lua, preciso passear na praia à noite, eu preciso ficar um pouco à noite na rua, porque lá, infelizmente, eu ficava muito exposta aos muçulmanos e através dos muçulmanos eu podia ser sequestrada, e é bem delicado. Isso aí são coisas assim bem questionáveis, assim, bem culturais. Entendi. E aí, esses 4 em 4 dias que você ia lá e você ficava dentro da aldeia, a Sim, parte do dia que era todo, possível que elas todo. aceitavam, o dia todo. Algumas Entendi. também percorria mais de 4 horas para poder me conhecer e ir no local onde eu estava à noite, aonde eu recebia todos os dias muitas pessoas para ferir pressão, para cuidar da saúde, cuidar de ferimentos que eles não sabiam tratar, mulheres com corte no pé, com perebas, né? Assim, infecções que elas não sabiam. Então, assim, eu levei algumas pomadas, eu levei algumas coisas que eu pude tratar na hora ali, no tempo que eu fosse ficar lá, e depois mostrando para aquelas pessoas que, olha, ficou infeccionado dessa maneira porque não houve limpeza, não houve higiene. Eu preciso que você limpe o local quando você se machucar. Então, tudo é muito precário, né? Entendi. E eu quero mesmo me especializar em essas coisas, porque eu quero ter sempre ideias, pensar de como eu vou cuidar delas sem material que precisa ser comprado. Porque lá na aldeia você não compra, lá não tem uma farmácia. Tipo assim, Cris, tô com dor de cabeça, vou ali na esquina comprar uma Neosaldina para tomar? É muito longe dessa realidade, entendeu? Entendi. E lá está falando de limpeza, higiene e tal. Como é a questão do encanamento de água? De Não onde eles tem, tiram água? não tem, não tem, Não tem. não tem. E a água para tomar banho e para beber, como é que funciona isso lá? É do rio. Aonde É você do toma rio. banho, aonde você toma banho, aonde você se limpa, aonde você precisa ferver água. Lógico, no centro de Bobô de Olaçô existe mercado, que não é muito barato. Aí você vai lá comprar água,
compra as coisas, mas não é todo mundo que pode. Entendi. Lá eles usam Então, muita... fala. Não, lá eles usam muito assim, por exemplo, pega água de poço, né? Lá tem muito poço aberto. Lá chove uma vez por ano e chove durante uma semana e pronto. Aí é complicado até também de plantar algumas coisas lá. Então a necessidade lá é muito precária. Aí você para o carro assim, né? Aí as pessoas vêm vendendo banana, vendendo fruta, né? Para conseguir um trocadinho para poder comprar alguma coisa. Agora, existe uma coisa que eu posso falar para vocês. De todos os países que eu conheço pelo mundo, lá é o lugar que eu comi as frutas mais gostosas do mundo. A banana tem um outro sabor. A maçã, o abacaxi é pequenininho. Gente, é incrível. Eu nunca comi frutas sem química tão gostosas assim. Mas ninguém vive só de fruta. Lá as pessoas precisam do trigo, do milho, da farinha, da pimenta, que deixa... Eu comi pimenta lá, eu comi larva de carité, né? Até na última encontro com a Adri, eu também levei umas larvas para as pessoas poderem ter o prazer de comer. Bem apimentada, mas é incrível. Quando você morde uma assim, come, você fica sem fome, sabe? Então, assim, quais são os alimentos que eles costumam comer? Porque falando de larvas de carité, eu nem tenho ideia mínima o que seja. Sabe a manteiga de carité que a gente utiliza aqui? O pessoal da Natura vende. Manteiga de carité. Só que lá na raiz da árvore carité tem umas larvinhas que são proteínas, são proteicas, e você pode morder, comer, que não faz mal. E assim, aquela pimentinha que vem nela, deles mesmo, porque lá se vende tem um comércio de pimenta maravilhoso, elas não deixam você com fome, entendeu? É porque é diferente, né? A gente chegar e falar assim, eu vou comer larvinha. A gente não está acostumada com isso, né? Não. A gente está acostumada a ir num restaurante e falar assim, dá uma picanha, dá uma linguicinha, me dá qualquer coisa. Mas... Entendi. Ó, a Catiuxa está dizendo que ela provou e que disse que é gostosa, sim. Que é gostosa. Ela gostou. Conta pra gente um pouquinho o que você percebeu de mudança logo que você chegou e para quando você terminou aquele período. Aliás, assim, quanto tempo você ficou lá? Você já foi lá uma ou duas vezes ou mais vezes? Então, na África eu já fui 2 vezes e nesse lugar foi a única vez, né? Isso, fiquei 1 mês lá e esse mês que eu fiquei lá, como eu falei, né? Eu fui ver uma pessoa branca só no último dia de África, que foi no aeroporto de Bobo-Dioulasso, que tinha um francês lá voltando para a França, então eu tive a oportunidade de ver uma pessoa branca no último dia. Tanto é que quando eu olhei para ele, eu olhei de novo assim, uma pessoa branca. E isso me incomodou muito, porque assim, é uma pessoa. É onde isso mexeu demais comigo. Eu chorei 2 vezes, foi no último dia. E num dia lá também que eu vi uma pobreza assim muito longe da nossa realidade, que no nosso Nordeste não tem. Algumas pessoas me mandaram mensagem: é um absurdo você ir para a África e não cuidar do nosso Nordeste. Faz então o que eu fiz. Entendeu? Verdade. Com certeza. Porque assim, é muito fácil falar, sabe? Da boca para fora, palavras voam, sabe? O vento leva e da boca para fora a gente pode ser até presidente da República se você não conhecer a pessoa. E o nosso Nordeste aqui, por mais precário, que eu tenho muita vontade de fazer um trabalho bacana no Nordeste, porém, a gente assim, vasculhando o nosso lixo, a gente encontra comida. A gente tem chuva, a gente tem para quem doar. É mais fácil aqui tudo no Brasil. Lá não. Lá é muito difícil as coisas por questões religiosas também. Entendeu? Os muçulmanos têm uma cultura diferenciada da nossa demais da conta. E não é assim. Entendi. Eu compreendo isso que você está falando, porque quando a gente reflete sobre a questão continental,
do continente europeu, do continente africano, do continente asiático, do continente americano, do continente da Oceania, a África é o continente mais pobre do mundo. Eu fui pesquisar no outro dia, os 10 países mais pobres do mundo estão na África. Então, em termos de quantidade, de proporção, a África é muito grande e ela é onde tem a maior quantidade de pessoas em estado de extrema pobreza. De extrema pobreza. Eu considero até que é como se o mundo todo devesse à África, porque existem várias pesquisas que dizem que nós, seres humanos, somos oriundos da África. Então, é literalmente Mãe África. Enquanto que nós estamos renegando a nossa origem, a nossa ancestralidade. E, além disso, todo o mal que a gente ainda continua assim, reafirmando e remarcando quando a gente é preconceituosa em termos de raça e quando a gente, de alguma forma, não se sensibiliza para poder entender o sofrimento que foi todas as pessoas que saíram da África sem querer sair, saíram porque foram obrigadas, tanto para vir para o Brasil, né, na escravidão, quanto para ir para qualquer outro lugar do mundo, que elas foram retiradas de lá, à força, né? E elas, para onde elas foram, elas não tiveram, não estavam livres, elas estavam, eram escravas, e elas não tinham liberdade. Então, assim, é muita história que a gente ainda precisa curar e precisa transmutar e precisa ver com outros olhos que a gente ainda não conseguiu. Então, assim, aí é uma opinião muito minha, muito particular, né? Quando a gente vê um trabalho como o seu, é como se a gente estivesse resgatando isso, sabe? Resgatando esse imenso buraco, esse vão enorme aí de distância, como você falou, assim, tem que andar quilômetros, né, horas para chegar em algum lugar que tenha alguma coisa próxima, mas muito longe ainda, assim, do que a gente vive aqui, né? Então, assim, a gente realmente não tem ideia. Só quando a gente vai para algum lugar é que a gente realmente começa a entender um pouco isso, né? Então, a Catiuxa está aqui perguntando, era uma das perguntas que eu também estava imaginando, a gente está aqui na sintonia, se é possível e como é possível ajudar esse projeto. E você tem vontade de voltar lá, que você falou, como é que funciona isso? Então, eu trouxe, né, por um motivo maior, que é o nome do projeto. Hoje eu utilizo a minha conta mesmo bancária para esse projeto, que muitas pessoas, por conhecerem o meu caráter, conhecerem a minha pessoa, me doam, né, na conta do Santander. E até eu conseguir abrir uma ONG onde eu consiga realmente fechar um CNPJ que eu possa estar fazendo esse projeto ficar ligado com a lá. Só que assim, eu dependo dessa pandemia passar, eu dependo dessa autorização, de tudo estar liberado, porque as pessoas estão trabalhando online. Então, online fica mais difícil de eu conseguir registrar esse CNPJ. Essa semana retrasada agora, eu consegui com que eles montassem uma conta bancária onde eu faço um DOC, onde eu faço uma transferência, né, câmbio, via minha conta pessoal para a conta deles, onde o Papa transfere para a Mama em moeda de lá, né? E é engraçado, né? Quando eu estava saindo da aldeia, eu falei assim, Mama, toma aqui R$100. Aí ela falou assim, nossa, eu vou conseguir comprar a minha comida do mês inteiro. Eu, como assim? Uau. Aí ela, não, tem mês que é difícil, eu não consigo vender. Porque assim, ela vende um sanduíche de peixe na porta da escola.
E a gente acha que sanduíche de peixe é chique aqui, né? Não, peixe lá é igual arroz com feijão aqui. Mas o peixe de lá é tipo aquele bagre de rio, de rio, sabe? E eles cozinham a massa, tudo, não perde nada, e faz um caldinho com óleo. Porque o óleo também lá é muito utilizado. Eu engordei, o quê? Uns 6 quilos no mês que eu fiquei lá, de tanto óleo que eu tive que comer, porque eu fiquei inchada. Não tô acostumada a comer óleo, né? E o óleo é bom, porque não deixa você com fome. Aí eu falei assim, não, mama, isso aqui é o dinheiro para você. Aí cada aldeia que eu ia, eu deixava na mão delas R$ 100, para elas poderem comprar o que elas precisassem de comida. E fora os outros dias que eu ia comprando as comidas, ia deixando nos locais e as coisas que necessitava delas terem ali como trabalho. Aí teve 2 aldeias que eu tive que deixar o dinheiro primeiro na mão do homem, para o homem depois repassar para elas, entendeu? Sendo que eu tentei levar e estou tentando levar e elas me respeitaram muito. Isso para mim foi muito emocionante. Porque eu falei assim, no meu país, a cultura lá é tanto mulher quanto homem. Então eu quero ter o prazer, pedir licença, se eu podia entregar o dinheiro para ela. E ela também ficou muito feliz de se sentir acolhida, de tipo, nossa, eu fui a primeira e tal, não sei o quê. Eu não tô falando de valor. Eu não tô falando de valor. Eu tô falando de amor, sabe? De respeito. Porque, assim, o homem não vive sem a mulher não vive sem o homem. E sei lá, se você quiser casar também com uma mulher, você não vive sem ela. Eu não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado. Mas, e sim, quebrar esse tabu, né? Hoje eu percebo também que religião afasta muito as pessoas. Não gosto dessa palavra de religiosidade. Eu acho que nós devemos amar uns aos outros como Deus amou o mundo mesmo. E prego isso porque senão eu não teria esse coração tão aberto do jeito que eu tenho. E foi muito lindo ver a emoção dela se sentir, nossa, ela me deu. Ela me deu um presente, assim, uau, ela me ajudou. Isso foi muito emocionante. E hoje eu posso fazer isso mensalmente, né? Ajudando de alguma forma até a minha próxima volta lá. Que também sempre, né? É todo um preparo, não só financeiro, mas na saúde como um todo, entendeu? Entendi. Então diz pra gente, porque assim, a gente podia ficar aqui mais 3 horas conversando, né? Porque papo eu acho longo, que não falta. Diz pra gente o que você considera que foi a coisa mais importante que elas conseguiram desenvolver desde o momento que você chegou, que você identificou que não existia aquilo e quando você voltou, terminou o seu tempo de 1 mês lá, o que foi a diferença assim que elas perceberam que a tua atuação fez total diferença na vida delas? A higiene. Higiene. É bem delicado, né? É uma coisa que pra gente pode parecer tão normal, tão natural, e lá não tem muito isso, né? Lá não tem muito meio de comunicação, né? Não. Lá eles, Não tipo, não. Tem gente que vai morrer lá que nunca vai ver uma televisão na vida. Entendi. Eu me senti super assim, mal quando eu cheguei. Teve um lugar lá que, tipo assim, aqueles que tinham celular começou a me gravar. Ou senão eles me tocavam, saía correndo, achando que tipo, eles nunca viram uma pessoa branca. Entendi. E você percebe, assim, como é interessante essa coisa da higiene, aí é a higiene de uma forma geral. E até que ponto que essa higiene, para além da questão ginecológica, assim, mas você com esse olhar psicanalista que você tem, né? Como que isso você acha que afetou a cada mulher, esse autocuidado e essa higiene, tanto ginecológica e íntima, quanto a higiene de uma forma geral? Como foi o impacto disso na vida delas? Elas perceberam diferença. Elas perceberam que, tipo assim, se há higiene, há saúde. A Florence Nightingale, que trouxe a enfermagem para o mundo, trouxe a palavra, né, que inventou, que criou a enfermagem,
ela relata isso muito bem. E eu lembrava muito das histórias de Florence lá, sabe? A enfermagem, tem um médico amigo meu que tem um carinho muito especial pelo meu trabalho, e ele fala que eu sou uma enfermeira de muito respeito, porque a gente que é enfermeiro, a gente consegue olhar para onde ninguém consegue olhar. E eu fico muito feliz quando eu escuto algumas coisas assim, porque eu sou uma defensora plena da enfermagem. Quando eu cheguei lá, elas perceberam, concluiu que a higiene, o fato delas pelo menos tentar conseguir limpar as partes íntimas, ia trazer um benefício para elas. E eu realmente, nos dias que isso foi sendo adquirido, elas perceberam e vieram me agradecer que elas estavam se sentindo mulheres melhores. Aí mulheres mais limpas, elas, mulheres melhores, entendeu? Então, isso de verdade teve um impacto Muito. na forma delas se verem, delas se respeitarem, delas da autoimagem, da identidade, de toda essa questão subjetiva nossa, feminina, de se sentir mais forte, mais poderosa, enfim, né, mais mulher, mais plena, que dentro da realidade delas esse mais mulher, é isso. Para a gente aqui pode ser outra coisa, porque a gente passou desse estágio já, né? Já está estabelecida a questão da higiene, né? Apesar de que muitas vezes a gente ainda sabe de histórias bastante delicadas, né? De mulheres também que têm uma dificuldade de ter essa higiene, enfim. E aí até fazendo um ganchozinho assim com o que a gente vai refletir na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Mulher. Exatamente isso, como que a gente aqui no Ocidente, no terceiro mundo, a gente já tem, obviamente, indiscutivelmente, muitas conquistas, nós mulheres já temos muitas conquistas e muitos direitos, mas no que diz respeito à questão da higiene íntima, quando a gente está menstruada e quando a gente precisa trabalhar e quando a gente trabalha na rua, né, como é que isso se processa? Então a gente vai e volta lá na essência, lá no que de fato é primordial, no que de fato é a origem de tudo, né? A gente sem isso a gente não desenvolve mais nada além, né? Não. Então a gente percebe que esse autocuidado ele é essencial e que ele atua diretamente na nossa psique, na nossa autoimagem, no nosso autovalor, no nosso autoamor, né? E aí o sorriso é diferente, não é? Muito. É uma coisa o sorriso delas antes e depois. Então, eu falei, até brinquei assim, né? Porque eu também não podia sair tirando foto, né? Logo quando eu cheguei. Muitas imagens que eu guardo, eu trouxe quase 2.000 fotografias de lá. E foi muito difícil selecionar algumas para colocar no meu Instagram. Porque, por uma questão ética, né? Por uma questão... Porque, assim, claro. É muita pobreza para vestimentas muito chique ao nosso olhar. Mas é o tecido delas, me entende? E eu não entendia. Nossa, que mulheres bonitas, mas com odor forte. Por quê? Aí eu vi que era um odor de infecção, sabe? E até eu sinalizar que era odor de infecção, tipo, eu levei alguns dias, entende? Então, assim, hoje, quando eu voltar, eu tenho todo um outro tratamento, um dinheiro mais outro direcionado, uma outra pegada, para focar mesmo nessas mulheres. Porque, assim, se eu cuido das mulheres, elas cuidam dos homens. Se eu cuido das mulheres, elas cuidam das crianças. Se eu cuido das mulheres, elas cuidam de todo o mundo. Isso é muito pesado, mas é real. Por mais que os homens achem que nós estamos sendo submetidos a eles. Não me interessa. O que interessa é o meu foco hoje de levar a elas esse autocuidado, porque a força daquelas mulheres é surreal. Com 2 crianças nas costas, o lenço amarrado e uma bacia de 10 quilos na cabeça, levando roupa para lavar. Caraca, isso é louco, sabe? A gente não tem nem estrutura muscular, física, forte para o que elas têm lá, não. Não mesmo. Muito verdade.
E aí, então, para a gente encerrar, diz pra gente, foi difícil voltar para o Brasil? Como é que foi? Assim, um rompimento, né? Que é um rompimento, né? Você criou laços ali, você criou uma convivência. E aí, como é que ficou o coração na hora de voltar? Ficou lá até hoje. Ficou porque é muito emocionante. Tem hora que assim, tem algumas que não sabem falar inglês, francês, só sabem falar a língua deles lá, da etnia deles. Então, assim, nós assim, se expressamos mesmo pelo olhar, pelas fotos. Eu tento mostrar como é que é a minha vida aqui. E o tempo todo, quando eu fico 3 dias sem falar com eles, não temos notícia há 3 dias de você. Tudo bem por aí? Tudo é muito assim, é um linguajado bem diferente. Então, assim, eu realmente eu abro mão de qualquer coisa para dar atenção para eles, porque eu saí de lá dando esperança para eles, entendeu? Então, é por isso que eu dou essa ajuda mensal, para que eu possa, de alguma forma, deixar uma sementinha plantada lá. Porque a África do Norte é muito grande, existe ajuda para todo mundo, mas se todo mundo parasse, se unisse um pouquinho para fazer o que eu fiz, não acho mérito nenhum do que eu fiz. Eu não consigo falar, a Ju teve na África. Não, eu simplesmente tive uma vontade de ir, peguei e fui. Eu só queria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de atitudes. Porque eu acho que as pessoas estão falando tanto, tão isso, tão aquilo, e eu comecei quietinha, sabe? Quando eu vi, eu estava no aeroporto. Quando eu estava lá, eu estava lá. Quando eu fui lá, eu fiz. Quando eu voltei, eu voltei e falei, nossa, não quero parar, entende? É isso. Porque é isso, você atendeu o chamado da sua alma. E quando a gente atende o chamado da alma, a gente é como se não conseguisse mais romper, né? É um elo que se estabelece e uma união, uma força muito grande de atração que atua na gente e a gente não consegue desapegar daquilo mais, né? Não. Vira a nossa vida, assim, a gente quase que não consegue mais se separar. Enfim. Ai, Ju, olha, a gente só tem a agradecer demais. A gente, como a gente falou no início, né? O objetivo da gente é divulgar realmente o seu trabalho, divulgar essa iniciativa linda, de coração. Obrigada. Assim, de desprendimento e da gente conseguir se conectar com o que o nosso interior está pedindo pra gente, né? O seu ser mulher, com certeza, ele está muito mais fortalecido, muito mais embasado, porque você teve essa experiência, você teve esse contato e conseguiu estabelecer essa comunicação e essa troca linda com as mulheres de lá e trazer para a gente um pouquinho o que é isso, né? Então, assim, a gente agradece muito mesmo essa sua disponibilidade em compartilhar com a gente a sua experiência. E a gente se compromete, então vai deixar esse vídeo, essa live gravada aqui no nosso Instagram. Todas as pessoas que assistirem, a gente vai botar o seu link, né, do seu perfil. Quem quiser fazer doação para esse projeto, como a Ju tá falando que ela vai voltar lá. E mesmo antes de voltar, porque você passa dinheiro para eles todo mês, sim, né? Então, enfim, quem sentir no coração, como a Catiúcha fala, adoro essa expressão da Catiúcha, né? Quem sentir no coração de fazer essa doação, entra em contato com você. Tá bom, meu anjo? Muito, obrigada. muito grata Também. por tudo. Foi uma aula linda aqui de amor concreto, de ação, de atitude, né? E de sororidade. Você é um anjo e que a grande mãe te abençoe e te proteja. Amém. Para todo sempre. Obrigada. Um beijo grande. Tá bom, meu amor. Beijo. Tchau, beijo, tchau. Tchau, tchau.